Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no livro de Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 3, Paulo diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua boa vontade, para louvor da gloriosa graça a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que ele estabeleceu. E no final, Paulo diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor e glória do Senhor. Nesse texto, não aparece nenhuma vez a expressão Trindade, mas ela aparece de várias formas. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos mostra o seguinte, que Deus criou o mundo, Deus Pai, Ele criou o mundo, e mais, Ele nos escolheu para sermos salvos através de Cristo, para que fôssemos feitos como filhos adotivos dEle. Ele é o autor da nossa salvação. Foi Ele, Deus Pai, quem nos chamou. Foi Deus Pai quem fez os planos antes de nós nascermos. Para quê? Para que nós rendêssemos graças e glórias ao seu santo nome. Essa é a função dele. Então, lá no passado, Deus Pai nos escolheu, nos chamou. E aí, no presente, Cristo executa o propósito do Pai. Ele, por meio do seu sacrifício na cruz, ele pagou o preço do nosso resgate. Agora nós temos a redenção, isso é, o perdão dos nossos pecados. Então, veja, no passado, Deus, o Pai, nos chamou, antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, ele nos escolheu para sermos filhos adotivos. No presente, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós temos salvação, nós temos vida eterna e nós temos a redenção, que é o perdão dos nossos pecados. E o texto termina dizendo que, através do Espírito Santo, o futuro, nós fomos selados para a vida eterna. É o Espírito Santo que é esse selo. Ou seja, Deus marcou a todos nós nessa caminhada de fé com seu selo de propriedade, que é o Espírito Santo, que ele havia prometido para todos aqueles que ele resgatará. Então veja, no passado, Deus Pai nos chamou e nos fez filhos adotivos para ele, filhos dele. Ele gerou a nossa salvação. A nossa salvação se concretizou no presente através da morte sacrificial do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. E o selo, a garantia da nossa salvação é dado pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso é a Trindade. Não aparece a palavra Trindade nenhuma vez na Bíblia. Essa palavra não aparece na Bíblia, mas sempre aparece Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo é a Trindade ou a triunidade de Deus. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. E Ele é o Deus que nos ama. Tenha uma boa tarde, um bom final de tarde. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço. Fique em paz.